fazer um vídeo aqui contando pra vocês o motivo do meu sumiço. Por que eu sumi, o que aconteceu. E gostaria muito, primeiramente, de falar que eu vou tentar fazer o mais breve possível esse vídeo. E basicamente, relembrando aqui o que aconteceu aqui no canal, eu fiz esse canal com o intuito de postar mais sobre técnicas de rotinas e hábitos saudáveis também, mostrar e incentivar um lifestyle saudável, basicamente. Esse era o intuito e, obviamente, adicionando ali as minhas crenças, as coisas que eu gostava, o que eu acreditava e tudo mais. Mas com o tempo eu fui vendo que eu tava entrando numa moda sem perceber. Quando algo tá começando e você gosta, e você começa a fazer também, sem ainda entender muito qual é daquele movimento, você acaba. Você pode cair nessa armadilha de o que está acontecendo aqui e não saber. Às vezes pode ser benéfico, né? Às vezes pode ser muito positivo. Mas no meu caso, eu fui vendo que aquela modinha começou a se tornar that girl, como ser aquela garota e tudo mais. E eu fui vendo que aquilo não era o que eu queria, porque estava parecendo muito anormal, uma vida que não é a vida que todo mundo normalmente tem, os hábitos, a rotina, uma coisa muito inviável. E eu percebi que eu estava mais uma vez entrando numa modinha daquele tipo da positividade tóxica. Então eu não queria isso, né? E era, querendo ou não, um estilo de vida, mentalidade também, mostrar a sua rotina de uma forma meio tóxica, porque aquilo com certeza não é a realidade nem de 30% da população. Então eu comecei a ver que aquilo não era o que eu queria. Na verdade, eu queria até algo mais profundo do que aquilo, do que só ficar mostrando a minha vida, tipo, qual a necessidade disso? Onde tá o ego, né, nessa situação toda? E não somente o ego, mas eu quero me aprofundizar, eu quero falar mais, eu quero me conectar mais com as pessoas, eu quero realmente fazer com que haja uma mudança de verdade, que as pessoas se autoanalisem e se auto-observem sobre os seus comportamentos, sobre aquilo que elas estão fazendo da vida delas, que não tá legal para elas, e fazerem do jeito que elas podem. Não o que a moda tá ditando ou como a trend tá, sabe? Não era isso que eu queria mesmo. Então, por esse motivo, eu fui percebendo que aquilo não era mais pra mim, queria mudar, tanto que o último vídeo, ele tá escondido, ele tá restrito. O último vídeo do canal, eu comuniquei que umas mudanças iriam acontecer e eu acabei me mudando. E nessas mudanças, eu acabei focando mais no Instagram, só que aí eu fui vendo mais fortemente essa modinha que tava rolando ali em 2021, 22, né? Foi início também do 2023. E eu vi que aquilo não era pra mim, que não era aquilo que eu queria. Então, o que eu quero dizer com isso é que, na verdade, essa minha vontade de estar aqui no YouTube, de estar falando com as pessoas, incentivando, sempre foi mais forte do que eu. Sempre foi um movimento que eu sempre, de verdade, com muita ingenuidade também, eu queria fazer, porque as pessoas ao meu redor, os meus amigos ao meu redor, me falavam que, poxa, você inspira, poxa, me dá dicas disso, poxa, como eu faço para ter uma rotina? Cara, você faz com tanta facilidade. Poxa, me ajuda. Poxa, como eu faço? E sempre vinham esse mesmo essa mesma ideia, esse mesmo de forma genuína, sempre vinha me vinham as pessoas, e também eu
compartilhava essas dicas com essas pessoas de forma muito genuína mesmo. Então, o que eu quero dizer é que também, depois disso, eu comecei a analisar que eu poderia ter um podcast ao invés de ficar só postando coisas, e eu poderia deixar para postar mais para esse formato de vídeo que são shorts ou reels também, fazer outros formatos e aqui nos vídeos longos deixar num formato mais podcast, uma conversa mais aqui de cara com a câmera. Então, esse é o formato que eu acredito que vai dar certo para mim. Também quero dizer que muita coisa aconteceu na minha vida nesses últimos 31 meses. Às vezes eu me culpo e me martirizo pensando, nossa, 31 meses que eu deixei passar por procrastinar. Não só por procrastinar, porque eu tenho vários vídeos no meu celular que eu gravei conteúdo, que eu gravei uma ideia, né, um conhecimento ou algum acontecimento. Porém, eu tava vendo que a minha rotina, as coisas que eu tava fazendo, elas não estavam muito alinhadas com esse propósito do YouTube, que eu me via, nossa, eu não vou começar se eu não vou ser consistente. Porque isso vai ser em vão. Eu tô num canal onde eu mostro para as pessoas como ser consistente, como ter uma rotina, como criar um hábito, e eu sou a primeira que não sou consistente nisso. Então, pera lá. Calma aí. Vamos sentar, vamos analisar e colocar no papel as metas, os propósitos, os objetivos. E, de fato, eu percebi que as metas e os objetivos daquele momento específico da minha vida não era ter um canal no YouTube. Aliás, as minhas prioridades estavam mais relacionadas a outro ramo, outra área da minha vida. Eu queria ter uma renda fixa para aí sim conseguir me dedicar ao canal no YouTube. Porém, eu não estava feliz no lugar onde eu estava trabalhando, com a renda que eu estava tendo. Então, só que a gente não tá feliz em nenhuma dessas duas áreas da vida, que eu já falei, né? Trabalho e a minha vida pessoal. Eu não tava feliz com nenhum desses dois. Então, cara, é difícil começar um projeto legal, bacana, que você se sinta feliz. O que é se sentir feliz? Estar presente. E naquele momento eu não estava presente. E óbvio que eu sabia disso, mas ao mesmo tempo estava correndo. Eu estava com pressa de fazer logo acontecer. E demorou 31 meses. Mais de 2 anos e meio. Então, o que eu quero dizer com isso? Estar presente é muito importante nesse momento quando você quer fazer acontecer. E não é fácil. Não é fácil, isso requer muita presença, muito autoconhecimento e um trabalho diário. Ser consistente não é que você vai fazer todos os dias iguais. Mas de uma certa forma você precisa se planejar. Vamos dizer que você quer colocar uma ideia no papel e que você quer fazer aquilo acontecer. Você vai ter que, pelo menos uma vez na semana, se comprometer de sentar e fazer acontecer. É preciso fazer isso. É preciso, mais do que nada, essa organização. Então, eu falei pra mim mesma, tá. Domingo é o dia que eu tô em casa, que eu tô com a família e que então eu posso parar pra me organizar. Organização é tudo aqui. Primeiramente, organização é fundamental. Planejar, ver quais eram os meios que eu tinha. E óbvio, todo planejamento e
estratégia, você precisa ser inteligente. Você precisa entender como que as coisas funcionam. Você precisa entender qual é o meio que você quer tomar. Você quer tomar o caminho mais fácil, o caminho do meio ou o caminho mais difícil? Normalmente a gente quer tudo muito rápido, né? Às vezes o caminho muito rápido pode ser o melhor caminho, mas vai custar muito. Então, isso é algo que deve ser considerado. Por isso que eu fiquei muito triste naquele momento onde eu precisava focar em outras áreas da minha vida, que uma delas principalmente era a minha saúde mental. E eu precisei parar de trabalhar por 3 meses. E naquele ano muita coisa estava acontecendo. Eu estava indo viajar para Espanha, visitar minha mãe, umas amigas. Acabei tendo uma festa surpresa, uma despedida de solteiro surpresa, feitas pelas minhas amigas, que foi algo muito singelo. Simples, aconchegante, onde eu me senti amada. E foi muito divertido, obviamente. Me fez sair um pouco, ou entrar um pouco numa outra realidade, que é a realidade do acolhimento, do amor, de se sentir acolhida, amada, pertencida por aqueles que nos amam. E também tinha um outro acontecimento muito importante naquele ano, que era o meu casamento. Parece que foi ontem, sinceramente. Parece que foi ontem. Foi muito lindo tudo que aconteceu. Foi um ano que aconteceram coisas lindas, maravilhosas, muito felizes. Mas foi um ano muito, muito, muito triste também. Eu fui diagnosticada pela segunda vez com depressão e foi recomendado um remédio ali naquele momento. Aquilo foi mais ou menos em março de 2023. Apesar de que, assim quando eu cheguei na Austrália em 2021, já tinha sido recomendado eu tomar o remédio. Quando eu falo recomendado, é pelo médico, tá bom? Então aquele momento foi um momento... o limite do limite. Sinceramente, eu achei que eu ia ficar louca. Eu sentia que eu estava saindo do meu corpo constantemente, que é chamado de dissociação cognitiva, se não me falha a memória, esse é o nome da palavra, que é uma espécie de como que se eu estivesse sentindo que a minha alma, que os meus olhos estavam em cima do meu corpo. Eu sentia que eu tava literalmente assim, em cima. E eu não conseguia me tranquilizar. Era um pânico, era uma ansiedade muito forte também. A única forma que eu, entre aspas, conseguia me tranquilizar era me balançando. Eu ficava me balançando e quando eu percebia que eu estava me balançando, eu ficava, meu Deus, eu tô maluca. E eu arregalava assim os olhos e eu ficava completamente paralisada, extasiada. E eu não sei por quantos minutos eu ficava daquele jeito. Mas naquele momento, o meu noivo, naquele momento, ele olhava pra mim e eu só percebia, tipo, só caía em mim quando ele falava: "O que que foi? O que que foi? O que aconteceu? O que tá acontecendo?" Aí eu ficava, tipo, o que tá acontecendo? Não sei. Uma coisa também curiosa era que o tempo passava de uma forma muito estranha. Eu acordava, me obrigava a sair da cama para não ficar na cama. Realmente foi um momento muito difícil e eu me obrigava pelo menos sentar no sofá.
sentar no sofá pra não ficar mais ali na cama, né, depressiva. Então, eu me obrigava, colocava umas músicas pra levantar meu astral e, literalmente, eu sentia que eu piscava umas 10 vezes e o dia acabava, meu noivo chegava e ele falava: "Você ainda tá aí?" E eu ficava: "Nossa, mas não fiz nada." E me sentia muito culpada. Tudo bem que essa não era a intenção dele, né? De falar, nossa, você não fez nada hoje. Mas acho que era mais uma intenção de, poxa, faz uma coisa pra melhorar. E eu lembro que naquele momento, assim, é. Quase falei um palavrão, mas assim, é difícil, né? Porque ninguém tá vendo a sua cara ou ninguém tá te vendo. E eu fui rude, eu fui grossa com muitas pessoas no telefone. Grossa com pessoas muito próximas, pessoas que eu considero, né, da família, que eu tenho como minha família aqui, né, que a gente escolheu, que eu gosto de ver e falar assim, família que eu escolhi. Fui grossa com eles em algum momento, que me arrependo muito de ter feito e falado umas coisas que não deveria ter se falado, eu não falaria em plena sã consciência. E também com umas amigas e infelizmente até uma amizade, que era recente na época, era uma amizade de 1 ano e pouquinho, e que infelizmente a gente acabou tendo um desentendimento. E eu fiquei muito chateada, assim, com a atitude dela. Entendo também que ela estava passando por um momento difícil, ela estava com um familiar doente. Só que eu não tava bem pra ajudá-la, pra dar uma palavra amiga, dar um suporte. A única coisa que eu queria era não ouvir a voz de ninguém, nem a minha, nem a minha. Quando o meu parceiro me perguntava alguma coisa, eu não queria falar, eu não tava afim de falar. E acabava também que uma coisa que acontecia na minha mente era um eco. Um eco. Então, assim, se ele falava pra mim, nossa, você ainda tá aí? E aí eu ficava, tipo, nossa, eu ainda tô aqui, eu ainda tô aqui. E ficava me martirizando, caramba, tô aqui, não fiz nada, que merda, que saco. E, sinceramente, assim, tinha dias que eu nem tomava banho, eu acordava, escovava o dente, comia muito pouco. Naquela época eu emagreci bastante, não só porque eu não tava comendo super bem, eu tinha já perdido apetite. O remédio também, ele demorou a dar uma ajustada no humor. Mas infelizmente com algumas dessas pessoas eu não consegui ter a oportunidade de pedir desculpas pelo que eu fiz. Desculpa, eu não estava no momento legal. E também entender, ter uma conversa para entender o lado daquela pessoa, porque aquelas pessoas também estavam provavelmente passando por um momento delicado. Isso foi começo do ano, em março de 2023, mas como eu falei, eu já estava passando por essa situação ali em 2021, final de 2021, passei um pouco disso, tentei segurar isso da melhor forma possível, reagir da melhor forma possível. Em 2022, eu senti que meu coração já não estava mais batendo forte para criação de conteúdo do jeito que eu estava fazendo. Por isso que eu decidi parar. Por isso que eu decidi recomeçar, tá? Vou recomeçar do zero. Recomeçar do zero, com propósito, com finalidade. E o tempo foi se passando, eu preferi me excluir de todas as redes sociais, não olhar nada, só usar o WhatsApp para mensagens muito importantes. Tirei notificação de tudo, gente. Tirei. Até de ligação. Assim, meu celular só era acessível se eu pegasse no celular e eu ligasse para alguém e eu mandasse uma mensagem para alguém.
E também se eu pegasse o celular e olhasse a mensagem das pessoas, porque eu não queria o WhatsApp me avisando que eu tinha uma mensagem. Então eu não queria isso. Então, logo após isso, eu tive minha viagem para Espanha, tive meu casamento, tive minha lua de mel e isso me deu muito ânimo, me deu muita força, me deu muita vitamina D também, provavelmente, mas a tristeza ainda estava ali. Eu ainda sentia que não estava 100% bem. Quando eu voltei dessa viagem, percebi que eu queria continuar naquela alegria de festa, naquela alegria que a viagem, as férias tinham me proporcionado. Então eu comecei a todos os finais de semana, ai, vamos beber um drink, ai, vamos fazer alguma coisa, ai, vamos assim, tipo, essa fuga, literalmente hoje eu consigo ver que era uma fuga para preencher esse vazio e com medo também de cair de novo naquela tristeza. Então eu acabei indo trabalhar num local que tinha a ver com bebida alcoólica também e acabava também que as pessoas ficavam muito reativas, né? Tinham um tipo de reação muito forte a determinados tipos de situação. Então eu fui percebendo que eu não estava fazendo bem para minha saúde ali naquele momento e eu ficava, poxa, eu queria tanto voltar pro canal, mas eu não tô fazendo nada certo. Decidi focar que eu queria abrir um negócio. Eu realmente queria trabalhar para mim mesma, ter meu sonho, tinha o meu sonho do meu próprio negócio, tanto que minhas amigas lá da Espanha, o livro que elas me deram era um livro de empreendedorismo, porque elas sempre falavam, cara, você tem essa alminha de empreendedora, você precisa fazer alguma coisa. Enfim, resumindo muito, o ano de 2023 foi isso. Meio que sem querer querendo, foi através de um hobby e esse hobby virou uma profissão. E daí eu, de repente, trabalhando para pessoas, eu acabei. Porque aqui na Austrália você é pago para trabalhar por hora. Quando você é pago para trabalhar por hora, e tem 3 tipos de contratos. O primeiro tipo de contrato é o casual, que você vai, eles contratam ali, hoje você vem de 8 às 6 e é isso. Obviamente, a gente combina tudo antes, normalmente uma semana antes. Tem lugares que querem casual, mas eles querem marcar um mês antes, por exemplo. Que também é uma coisa, um casual fixo, né? Ainda mais quando você presta um tipo de serviço que é só uma vez por mês, mas você quer aquela pessoa ali todo mês, por exemplo. Então, tem o casual, tem o part-time, que é meio período, que pode ser 3 vezes na semana. Normalmente vai ser o quê? Meio período. 20 horas semanais. E tem o full-time, que é uma jornada completa, que nessa jornada completa, basicamente, o que acontece é que eles precisam te pagar férias, te pagam sick leave, que é basicamente, se você ficar doente, você tem direito a ficar doente e ser pago, né? Estando em casa. Nesses outros contratos, você não tem direito a isso. E quando eu iniciei meu próprio business, eu fiquei completamente apaixonada e obcecada por aquilo. E em 3 meses eu já estava fazendo um sucesso muito grande. Já estava pensando em investir, em alugar um lugar grande. Enfim, muitas coisas aconteceram. Então aí eu pensei, poxa, não tem como eu voltar mais pro YouTube, né? Talvez o meu caminho seja realmente só isso daqui. E depois de mais ou menos uns 7 meses que eu fui para um lugar maior, que eu tive a quantidade de clientes que eu queria por dia, tava ganhando muito. O primeiro mês que eu ganhei, assim, cara, meu sonho é ter X quantidade de clientes e esse X quantidade de clientes vai me dar no mês X dinheiro. É isso que eu quero. Eu consegui isso depois de 6 meses. E ali eu parei e eu falei, cara, eu tô morta. Eu não quero isso pra minha vida. Eu não quero. E
nos próximos, isso foi em janeiro desse ano, 2025. Quando foi maio, eu fiquei, cara, isso realmente é o que eu não quero, né? Eu só mudei o tipo de trabalho. Resumindo, para finalizar, que precisamos finalizar esse vídeo tão longo, esse ano de 2025 eu sentia que uma grande mudança iria acontecer. Eu acho que esse meu negócio que eu abri, um negócio físico, precisa muito exigir uma demanda muito grande, física e de marketing também. Então eu aprendi muito. Aprendi muito com esse negócio. É um negócio que hoje em dia é o meu sustento, mas não acredito que seja o meu sustento por muito longo. Não acredito, não porque eu não acredite, porque eu acho que esse negócio tem tudo pra dar certo. Não combina com vários princípios que eu tenho. E eu realmente... Uma liberdade geográfica. É isso que eu quero. E para você construir uma liberdade geográfica, você tem que construir isso por alguns anos. Não é da noite pro dia que você vai construir isso. Hoje em dia, eu moro na Austrália e a minha vida é aqui. Mas eu não sei se eu morarei aqui para sempre. Então, eu tenho ideias, eu tenho planos de outros países ou até outros lugares aqui na Austrália. É difícil de explicar, não quero me adentrar muito nesse assunto, mas não é o que eu quero construir. E, enfim, o Brasil sempre é um marco muito presente na minha vida, né? As viagens do Brasil sempre significam muito. Quero muito compartilhar o que aconteceu nessa viagem também. Mas eu vou finalizar esse vídeo que tem muito a ver com o livro que eu tô lendo. Eu vou pegar ele. Comece pelo porquê. Esse vídeo aqui, ele é para contar para vocês o motivo do meu sumiço, mas é também para iniciar uma nova jornada. Esse livro é um clichê, mas é aquele clichê que a gente precisa. Mas esse livro tem me dado tantos insights e o porquê realmente ele é muito importante na nossa jornada. Então, gostaria de finalizar esse vídeo te perguntando: o que você faz? O que você faz? E para complementar essa pergunta, faz sentido para você? Se você quer continuar esse papo aqui embaixo nos comentários, sinta-se à vontade. E até a próxima.